galerinha do oitavo ano. Tudo bem? Voltei, né? Com mais uma aula. Aula essa já esperada por vocês, tenho certeza, que vamos tratar, né, de um gênero novo, gênero chamado mito. Eu acho que vocês já ouviram falar, não já? Tenho certeza. Mas, caso alguém aqui, né, não conhece esse gênero, nunca ouviu falar em mito, vai ter aquela oportunidade, né, de conhecer, de descobrir o que é um mito. Então, esse gênero se encontra na nossa apostila 2 ainda, tá? Ainda estamos na apostila 2, da nossa última unidade, que é a unidade 4. Vamos lá, vamos abrir a apostila nessa unidade 4 e resolver esse mistério sobre mito? Vamos lá, né? Então, eu vou ficar aqui aguardando um pouquinho, vocês irem buscar a apostila de vocês, mas, né, caso a apostila não esteja aí perto, não fiquem, né, preocupados. Pode pegar o caderno e fazer as anotações no caderno. Por qual motivo? Porque hoje nós vamos falar, né, um pouco sobre o gênero, nós vamos conhecer o gênero textual, vamos conhecer as características do mito, todos eles com exemplos, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de mito, vamos falar um pouquinho sobre esses exemplos, e aí sim eu vou deixar para vocês exercícios, né, da apostila para vocês resolverem em cima desse gênero textual e eu corrijo na próxima aula, tá bom? Então, hoje a aula vai ser sobre somente conhecimentos, características e exemplos do gênero mito. Não terá exercícios, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco aqui, então, sobre esse gênero. O que é o mito? Antes de eu marcar, né, vamos... Deixa eu pegar a caneta para a gente poder falar aqui. Vamos falar sobre esse gênero aqui. São narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. Então, isso aqui, né, é importante. Que mito é uma narração, né, é uma história utilizadas, né, por povos antigos. E por que esses povos faziam isso? Porque eles explicavam fatos, né? Fatos da realidade e fenômenos também da natureza, tá bom? E aí aqui no segundo parágrafo ele fala assim: os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram, né? Então, os mitos, né, eles são utilizados com muita simbologia, né? Como se fosse um símbolo, né? Símbolos esses que encaram personagens sobrenaturais, deuses e heróis, né? Esses são os personagens que a gente vai encontrar dentro dos mitos, né? Então, a gente vai ver algumas histórias que vão trazer com esse teor desses personagens, ou sobrenaturais, ou deuses, ou até mesmo heróis, tá bom? Que eles vão ali, né, se misturar, né, com características humanas, né? Isso quer dizer que eu tenho que tomar cuidado, porque apesar deles serem, né, personagens diferentes do que a gente está acostumado, eles trazem consigo esses componentes misturados, ok? Aqui eu tenho para vocês as características. Na verdade, como existem algumas, eu trouxe as mais importantes, tá bom? Que a gente diz as principais características, né? Essas características que vão fazer vocês lerem a narração e ali naquela leitura vocês conseguirem detectar essas características e marcar o gênero como um mito. Olha ali, ó. Fixa narrativa no passado,
narra origem através de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas, sobrenaturais e personalizadas. Não se importa com contradições, como fabuloso nem com incompreensível. A autoridade é posta na confiança religiosa do narrador. Há uma história e um fundo moral nelas, que devemos analisar cuidadosamente. A figura da divindade é muito exaltada. Então, né, o que eu tenho que tomar cuidado, né, com essas características? A primeira, né, ele fala muito sobre a narrativa no passado, então eu tenho que tomar cuidado, que eu estou dizendo, eu estou montando uma história, né, de cunho e narração que vai marcar o passado, tá? Então, isso que eu tenho que atentar. Na de baixo, aqui, assim, né? Essas rivalidades, né? Ou até que vai acontecer na história. Pode ser, né? Entre pai e filho, né? Deus, heróis. Então, eu vou jogando, eu vou mesclando, trazendo essa característica, por exemplo, de pai e filho humano para um Deus, para um herói, tá? Então, é aí que eu vou marcar esses traços, né? Que pode ser tanto de rivalidade quanto de aliança. Na próxima, esse aqui. Não se importa com a contradição, com o fabuloso, nem com o compreensível, né? Então, isso aqui que ele vai escrever e não tem tanto problema. Ah, uma coisa tão fantástica, não vai ligar para isso, né? E a de baixo, ela vai ter, né, uma história e um fundo moral nela, que devemos analisar cuidadosamente. Quer dizer que o mito, né, dentro da própria história, ele vai trazer para a gente, ele vai marcar essa moral dentro da história. E a última, ó, a figura da divindade é muito exaltada. Você vai ter essa figura dentro do texto, né? Essa exaltação. Aqui ele fala assim, ó, manifestações míticas, aquelas que são inventadas pelos desejos inconscientes que existem em todos. Exemplo, a vontade do inconsciente de que o bem vença o mal. Aquelas que foram herdadas por nós pelos primitivos, como é o caso dos rituais de passagem, formatura, festa de 15 anos, ano novo e outros. Aquelas personagens que são tudo aquilo que gostaríamos de ser. Esportistas, artistas, mostram como fortes, saudáveis, sucesso, ricos e felizes. Aqueles personagens do nosso desejo de segurança. Exemplo, os heróis das histórias em quadrinhos. Exemplo de mitologia, que pode ser mitologia grega, egípcia, hindu, africana, chinesa, árabe, japonesa, celta, nórdica, cristã, persa, entre outros. Isso quer dizer que existem, né, vários tipos de mitologia, né? E claro, aqui vocês vão, né, sempre estar aí trabalhando, vai estar em volta aí da grega, né? Mas isso não quer dizer que não possa aparecer uma egípcia, uma africana, uma chinesa, ok? Então, existem diversos tipos de mitologia. Então, era isso, né, que eu queria mostrar para vocês. Mas, de qualquer forma, eu já vi aluno, né, me perguntar se a lenda, né, era um tipo de mito. E aí eu trouxe para vocês, né, só para vocês poderem entender que não é. Mito é uma coisa e lenda é outra coisa, né? E não são iguais, não é a mesma coisa. Tem uma diferença, né? Porque como o ápice da história é muito parecido, elas acabam se confundindo, mas não é a mesma coisa. Lenda é lenda, mito é mito. E aí o que eu trouxe para vocês, né? Para vocês poderem entender a diferença, né? Aí diz aqui, ó,
Uma diferença entre mito e lenda, que se destaca diz respeito aos personagens. Nos mitos, eles são geralmente os deuses e heróis, enquanto nas lendas há criaturas estranhas e monstruosas, além de índios no que respeita às inúmeras lendas indígenas que fazem parte do nosso folclore. Então, tá aqui a diferença, tá? Ó, mito. O que tem geralmente nos mitos? Que a gente já tinha visto, né? Os deuses e os heróis, ok? Isso a gente já tinha visto. E o que tem? Deixa eu mudar agora a caneta de cor, só para vocês não confundirem. E o que tem aqui nas lendas, né? Criaturas estranhas e monstruosas, que pode ser ou nenhuma nem outra, mas pode ser o quê? Índios, né? Somente índios, que marca nessas lendas indígenas. Então, é isso que é a diferença. Quando eu falo diferença mesmo na narração desses personagens, tá? Lá no mito é Deus e herói, e cá na lenda você vai ter, né, criaturas diversas ou histórias indígenas, tá bom? Então, esta é a diferença, não é a mesma coisa. Eu coloquei, né, porque como vocês vão ter a oportunidade até de conversar com o professor, né, na aula ao vivo, mas é bom eu colocar porque pode passar despercebido e você tá ali lendo uma lenda achando que aquilo é um mito, e não é. Mito é mito, lenda é lenda, tá bom? Então, hoje a gente está falando só sobre os mitos. E aí eu trouxe, então, para que não adianta, né? Eu ficar falando as características e tal, e a gente não pegar para ver, né? Eu costumo dizer que a prática que nos mostra realmente se a gente aprendeu ou não. Então, ao invés de a gente exercitar, né? Como eu venho fazendo nas aulas passadas, eu trago para vocês os exemplos primeiro, né? A gente lê as histórias, vê essas características da história, para depois a gente exercitar. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos ler, né? É claro, em alguns momentos, tá? Eu vou fazer o que nós fizemos lá no roteiro de cinema, o que nós fizemos na peça de teatro, um pedaço, né? Porque a história é grande, não dá para trazer tudo. Porque eu vou ficar aqui lendo história, vocês vão dormir, né? Eu não quero ninguém dormindo na minha aula, eu quero todos acordados aqui prestando atenção. Então, nesse caso, eu trouxe um pedaço, né? E só que aqui no mito, na verdade, um resumo, né? Da história, né? Porque é uma história grande, que é uma história muito conhecida, é um mito muito conhecido. Sim, eu sempre digo, quem tiver a oportunidade de conhecer a história por inteiro, eu indico. Ou melhor, eu super indico uma história muito boa, que é de Édipo Rei, né? Eu tenho até aqui o livro dele aqui em casa. É muito boa a história. Eu sugiro. Então, como não dá, na verdade, não consigo colocar a história porque ele é grande, trouxe, né, um pouco para a gente poder conhecer o mito do Édipo Rei. Todos acordados? Prestando atenção? Vamos lá, então vamos botar aqui a mão na massa da história. Então vamos lá. Ele começa assim, ó. A desobediência de Laio. Laio é o rei da cidade de Tebos. Então, aqui, a gente já começa, né, marcando por uma palavrinha muito boa, que marca meu personagem Laio, que é o rei de Tebos, né? Então, já sei que se trata de um rei da cidade de Tebos, que é casado com Jocasta. Foi advertido pelo oráculo de que não poderia gerar filhos. Então, né? Então, aqui é o iniciozinho da minha história. Como é que rodei isso aí, né? Eu tenho um rei que é casado com a rainha, né, que é a Jocasta, e aí um oráculo, né, disse para ele que ele não poderia gerar filhos, tá? Vamos lá. E se esse mandamento fosse desobedecido, o mesmo seria morto pelo próprio filho, que se casaria com a mãe. Então, ó, ele não pode ter filhos. Caso ele tenha, o que vai acontecer? O filho vai matar ele e o filho ainda vai casar com a mãe. Isso foi o que o oráculo disse para ele. Continuando a história.
O rei de Tebas não acreditou e teve um filho com Jocasta. Depois, arrependeu-se do que havia feito e abandonou a criança numa montanha com os tornozelos furados para que ela morresse. Então, assim, ele teve, porque ele não acreditou, né, no que o oráculo disse para ele, mas ele se arrependeu e aí tentou matar o filho, né? Ele furou os tornozelos do filho, colocou lá numa montanha e deixou a criança lá. A ferida que ficou no pé do menino, que deu origem ao nome de Édipo. Então, aqui vamos marcar, que isso também é importante. Édipo, né? Édipo, então, será o filho do rei Laio e da rainha Jocasta. Jocasta. E, consequentemente, a história de Édipo, que significa pés inchados. Então, o significado, né, de Édipo, como ele fala aí, é pés inchados. Ele recebeu esse nome por conta lá do machucado do pé, tá? O menino não morreu e foi encontrado por alguns pastores que o levaram a Políbo, o rei de Corinto. Ele o criou como filho legítimo. Então, o que acontece, né? Os pastores passaram, viram o menino lá machucado, né? Deram o nome a ele de Édipo por conta dos pés e levaram para um outro rei, né? O rei de Corinto. E lá esse rei de Corinto criou o Édipo como filho. Já adulto, Édipo também foi até o oráculo de Delfos para saber o seu destino. Aí vamos ver o que aconteceu, né? Desvendando o enigma da esfinge. O oráculo disse que seu destino era matar o pai e se casar com a mãe. Espantado, ele deixou Corinto e foi em direção a Tebas. No meio do caminho, encontrou com um Laio, que pediu para que ele abrisse caminho para passar. Então vamos lá, né? O que aconteceu? Ele achou, né, quando o oráculo disse que ele teria que matar o pai e casar com a mãe, que ele estivesse falando ali, né, de onde ele viveu, né, do rei ali de Corinto, que foi onde ele estava, que era o pai dele. Ele achou que fosse ali. Aí ele foi e resolveu ir embora, porque ele ficou muito espantado com o que ouviu, né? Ele resolveu ir embora. No meio do caminho, ele encontra, né, o Laio, que é o seu verdadeiro pai, mas então, né, ele não sabe do Laio, o Laio não sabe dele. Até então, o Laio acha que o filho morreu, né? Continuando. Édipo não atendeu ao pedido do rei e lutou com o rei até matá-lo. Então, né, no meio do caminho, encontrando, né, o Laio pede para ele sair do caminho, ele diz que não, eles lutam, brigam e tal, e ele vai lá e mata o rei Laio. Sem saber que havia matado o próprio pai, Édipo prosseguiu sua viagem para Tebas. No caminho, encontrou-se com a Esfinge, um monstro metade leão, metade mulher, que atormentava o povo de Tebas, pois lançava enigmas e demorava que não os decifrasse. O enigma proposto pela Esfinge era o seguinte: qual é o animal que de manhã tem 4 patas, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Ele disse que era o homem, pois na manhã da vida, na infância, engatinha com os pés e mãos. Ao meio-dia, que é a idade adulta, anda sobre os pés e à tarde, que é a velhice, precisa das 2 pernas e de uma bengala. A esfinge ficou furiosa por ter sido decifrada e se matou. Então, né, olha que legal, olha que interessante. Essa esfinge aí, que era do enigma, que ficava perturbando o povo lá de Tebas, né? Foi aí conseguiu que o Édipo decifrasse, né, o enigma, e a esfinge ficou bem furiosa e se matou. E aí, qual foi a conclusão da história? O povo de Tebas saudou Édipo como seu novo rei e entregou-lhe Jocasta como esposa. Depois disso, uma violenta peste atingiu a cidade e Édipo foi consultar o oráculo. Ele respondeu que a peste não teria fim enquanto o assassino de Laio não fosse castigado. Então, né, o assassino de Laio era ele, era o Édipo, né, sendo que ele não sabia que tinha matado o próprio pai e tinha se casado com a própria mãe.
Ao longo das investigações, a verdade foi esclarecida e Édipo provocou a própria cegueira enquanto Jocasta se enforcou. Porque, né, o que aconteceu? Ele acabou casando com a mãe casando com o filho, e aí a tragédia foi anunciada. Então, essa foi a história, né, resumida, claro, de Édipo Rei. Então, quem nunca ouviu a história de Édipo, né, teve oportunidade agora de conhecê-la e de ouvir, né? Espero que tenham gostado e perceberam na história, né, que nós temos o rei, temos aí, né, o conflito, né, entre, que na verdade acabou causando, né, o Édipo que matou o pai, que na verdade não sabia que era pai, depois a mãe se matou porque acabou descobrindo que casou com o filho, né, o Édipo provocou a própria cegueira por conta de toda a tragédia anunciada, né, casou com a mãe, matou o pai, enfim, isso aí, né, então foi o mito de Édipo, o rei, tá bom? Então vamos num outro agora, né, que é Prometeu, Caixa de Pandora. Também, né, eu coloquei para vocês, é claro, né, não é a história completa, mas vamos ver um pouquinho desse mito. A Caixa de Pandora. Entre os titãs, divindades da Grécia Antiga, dois irmãos foram encarregados por Zeus. Então, aqui a gente vai destacar para vocês poderem ver. Ó, Grécia Antiga, mitologia grega, né? Nós já temos aqui um personagem que é o deus Zeus, perfeito? Então, aqui nós temos o Zeus, nosso primeiro deus. É encarregado por Zeus, o maior dos deuses, para irem à terra, criar todos os animais e os homens. O homem deveria ser superior aos animais, para que estes a ele se submetesse e inferior aos titãs, para que se submetesse a eles. Os dois irmãos iniciaram então a sua missão. Epimeteu, então esse aqui é um deus, né, um dos irmãos, que é o Epimeteu, ficou encarregado de executar a criação dos seres. E o Prometeu, por ser mais perspicaz, orientava e examinava o trabalho do irmão. Então, aqui nós temos, né, o Epimeteu e o Prometeu, que são irmãos. Esses dois, né, foram encaminhados por Zeus para irem até a Terra, né, criar os homens e os animais. Mas olha o que, né, ele falou, que é uma coisa importante. O homem deveria ser superior aos animais, não é? Porém, inferior aos titãs, que seriam os deuses, aos deuses, tá bom? Então, no caso de Epimeteu, ele ficou encarregado, né, de criar os seres. E o Prometeu de orientar e examinar esse trabalho de Epimeteu. Feito? Até aí tudo bem, né? Então, vamos continuar. Criados todos os animais, era chegada a vez do homem. Segundo Zeus, o homem poderia ser fisicamente semelhante aos titãs e dotado de inteligência, mas não poderia exercer nenhuma força de modificação ou controle sobre a natureza, para que assim fosse completamente submisso a eles. Ou seja, né, submisso aos titãs, tá bom? Que são os deuses, ok? E assim foi feito. Concluída a obra, porém, Epimeteu observou que o homem, conforme concebido, não seria superior aos animais. Faltava-lhe qualquer coisa. Foi, então, que Prometeu teve uma ideia. Acendeu uma tocha ao sol e, com ela, levou fogo à humanidade. Com o domínio do fogo, o homem poderia ter certa interferência na natureza, submeter os animais, mas seria menos submisso aos titãs. Então, o que aconteceu? Né? Depois que foi criado os animais e que foi criado os homens, né? O Epimeteu observou o quê? Que
os homens, né, não seria superior aos animais. E foi isso que ele tinha pedido, né? Que os homens deveriam ser superiores aos animais. Aí, quando o Epimeteu, né, observou isso, que isso ia acontecer, que faltava alguma coisa, o Prometeu, que é que estava ali supervisionando tudo, orientando tudo, né, teve a ideia de acender uma tocha, né, com o sol, e esse sol trouxe o fogo, né? E teria uma interferência do fogo com a natureza, mas os homens seriam submissos aos titãs. Por isso que eles perceberam. Isso despertou a fúria de Zeus, que decidiu se vingar de Prometeu. Criou, então, uma bela mulher, de formas harmoniosas e voz aveludada. Cada um dos titãs pediu que lhe concedesse um dom, e assim nasceu Pandora. Então, né, temos agora a criação da Pandora, por Deus, né, decidiu criar a mulher, cujo nome significa dotada de todos os dons. Ela foi oferecida a Epimeteu, bem menos perspicaz que o irmão. Sequer se lembrou da advertência de Prometeu, para que não aceitasse presentes de Zeus. Encantado pela bela exuberante de Pandora, simplesmente a acolheu. Então, o que que acontece, né? Ela foi oferecida a Epimeteu, que era, né, menos perspicaz que o irmão, só que o Prometeu tinha dito a ele para não aceitar presente algum de Zeus. Ele estava encantado por Pandora e acabou aceitando. Havia na casa de Prometeu uma caixa muito bonita e bem lacrada. Prometeu instruir o irmão de que não a abrisse sob hipótese alguma, mas Pandora, dotada de seu poder de sedução e persuasão, convenceu o companheiro de que se abrisse só dá uma olhadinha. Epimeteu cedeu. Abriram a caixa. Ao abri-la, assustaram-se com a fúria com que escapava o conteúdo. Lá estavam todos os males da humanidade, doenças do corpo e do espírito, que Prometeu preferira não utilizar nas suas criaturas e aprisionara naquele depósito. Apressaram-se em fechar novamente a caixa, mas era tarde demais. Os males escapavam com tanta força que só conseguiram fechar quando praticamente tudo já tinha saído. Fecharam a caixa e perceberam, porém, que algo tinha permanecido lá, bem no fundo. Era a esperança. Olha que legal, né? Então, dessa caixa que tinha na casa de Prometeu, que Prometeu pediu para ele não abrir de forma alguma, porém, né, Pandora, com todo o seu poder, né, convenceu Epimeteu a abrir. E aí, dentro dessa caixa, né, tinha todos os males da humanidade, né, doença e tudo mais. E aí, eles tentaram fechar a caixa, mas já tinham saído diversas coisas lá de dentro. E quando conseguiram, né, fechar, tudo já tinha praticamente saído, mas, né, o que ficou lá dentro da caixa, bem no fundo, foi a esperança. A esperança não saiu da caixa. Muito legal, né? Então, assim, pessoal, essa aqui foi mais um mito, né, que a gente trouxe para vocês poderem reconhecer a história, as histórias de mito, né? E finalizo a aula de hoje com essas páginas da apostila. Tem mais um mito aí nessa apostila, para vocês poderem responder essas questões. E eu volto na próxima aula corrigindo esse mito com essas questões, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, dos 2 mitos que nós lemos, que nós conhecemos, né? E um grande beijo e aguardo vocês na próxima. Tchau!